Meu nome é Jaime Sichmann, eu sou professor do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da Escola Politécnica, da USP, e vou ministrar para vocês essa disciplina de circuitos lógicos dentro do curso de Engenharia de Computação. Na aula de hoje a gente vai ter uma introdução aos circuitos lógicos. O que esses produtos que vocês estão vendo na tela têm em comum? Uma TV, um automóvel, telefone, computadores, relógios, etc. E essas outras atividades, que a rigor não são produtos, mas que prescindem bastante do uso de circuitos digitais e computadores, como bancos, hospitais, comércio, indústria militar, agroindústria e equipamentos de transporte. Os sinais no mundo real, eles são analógicos. Vocês podem aqui verificar um gráfico em que eu tenho a temperatura variando em valores reais entre 7 e 12 graus Celsius. Se vocês tiverem os mostradores que existem na rua, eles são apresentados através de um termômetro digital. Esses sinais analógicos, eles podem ser digitalizados. O processo de digitalização ocorre através da amostragem do sinal em tempos determinados. E assim, a cada um desses tempos, a gente tem um valor discreto que é associado a essas leituras. Por exemplo, o valor 7 aqui, o valor 9 aqui, o valor 11 aqui. Esse sinal discreto, portanto, é uma sequência de amostras do sinal analógico. A gente pode reconstruir com um grau pré-estabelecido de precisão o sinal analógico a partir desse sinal discreto. Então, se vocês verificarem aqui em verde, eu tenho os pontos onde eu fiz a amostragem do meu sinal e eu posso tentar reconstruir o sinal original. Obviamente que essa reconstrução não vai dar o sinal exatamente como ele é, mas dentro de uma precisão adequada. O que é um sinal digital? Um sinal digital é um sinal que tem dois valores discretos, 0 ou 1, alto ou baixo, como representado nesta figura. Um sinal digital pode representar um código binário. Se vocês perceberem nesta figura, esse sinal digital neste intervalo tem os valores 0 e depois tem 1. Se a gente imaginar que a gente for amostrar esse sinal 4 vezes, eu vou ter o código 0111. Então, códigos digitais binários podem ser representados por sinais digitais. E com isso, a gente pode representar sinais analógicos através de códigos digitais, como discretizando e mostrando esses valores através de códigos digitais. Então, aqui, esse sinal que valia 7 pode ser representado por um código digital que representa este valor. Existem várias vantagens de usar um sinal digital. Os resultados são reproduzíveis, ou seja, não existe uma variação em função da temperatura, da tensão de alimentação ou do envelhecimento dos componentes. A gente sempre obtém o mesmo resultado. Existe uma facilidade de concepção. Um projeto lógico, ele é baseado em lógica booleana e a gente vai ver durante o curso como fazer isso de uma maneira simples. Existe uma flexibilidade e funcionalidade. Então, um problema na forma digital é mais fácil de ser tratado. Por exemplo, a gente pode transmitir voz entre dois pontos e tentar codificar através de circuitos digitais, de modo que ela não possa haver interceptação do conteúdo transmitido entre os dois pontos. Existe uma capacidade de programação desses dispositivos através de linguagens de descrição de hardware e uso de simuladores. Então, a gente pode testar os circuitos antes de realizá-los fisicamente. A velocidade dos circuitos digitais é muito alta. Hoje, tipicamente, transistores chaveiam em 10 picosegundos. Posso criar circuitos complexos em 2 nanosegundos, portanto, correspondendo a 500 milhões de operações por segundo. Existe uma economia na produção de circuitos digitais, porque eles podem ser feitos através de um processo de integração em circuitos integrados, ou chips, com baixo custo e uma produção em massa. E, finalmente, devido ao avanço da tecnologia, que é contínuo, a gente pode projetar os circuitos digitais pensando numa possível evolução que eles possam ter no futuro.
Os níveis lógicos são representados por graus de tensão distintos. Se vocês olharem aqui nesse gráfico, eu tenho a saída de um dispositivo digital com um nível lógico 0 e um nível lógico 1. Isso vai representar dois valores de tensão diferentes que variam conforme a tecnologia. Aqui vocês têm um exemplo de um computador. Computador através de um vídeo, a CPU e o teclado. Internamente, o computador tem espaço para memórias, para hard drive e outros dispositivos. Inclusive, por exemplo, memórias ou pentes de memória. Como é que a gente lida com a complexidade de um sistema digital? A gente o faz estabelecendo níveis diferentes de projeto, desde o transistor, a porta lógica, o registrador, o processador, até o software. Tipicamente aqui a gente trata de portas lógicas e flip-flops, aqui de registradores, circuitos combinatórios, circuitos sequenciais e aqui de CPUs, memórias ou dispositivos de entrada e saída. A informação que trafega em cada nível também é diferente. Por exemplo, na porta lógica trafegam bits, no registrador trafegam bytes e palavras, e no processador programas e dados. Onde a gente vai estar nesta disciplina? Tipicamente, nós vamos estar nesses dois níveis. A gente vai falar de portas lógicas e registradores, aqui vamos falar de circuitos combinatórios e aqui de circuitos sequenciais. Circuitos combinatórios são aqueles que não têm memória, ou seja, a saída deles num determinado instante depende da entrada naquele instante. Enquanto circuitos sequenciais têm memória, no sentido que eles lembram quais foram as entradas em instantes anteriores. Para dar um exemplo, vamos imaginar três componentes básicos que são as portas E, OU e NOT. Uma porta E seria representada dessa maneira, como um símbolo. Ela produz um bit de saída através de 2 de entrada e a tabela verdade desta porta, ou seja, qual seria a saída, ela teria uma saída 1 somente quando as duas entradas forem 1. E a gente pode representar esse bit de saída através desta expressão booleana que nós vamos olhar melhor nas próximas aulas. Uma porta OU, ela é representada segundo este símbolo e a saída dela é 0 somente quando as duas entradas forem também 0. E ela seria representada por uma expressão booleana por y igual a x1 mais x2. Finalmente, uma porta inversora, cujo símbolo é essa, o nome mesmo diz, ela inverte o sinal de entrada. Quando o sinal de entrada é 1, a saída é 0. Quando a entrada é 1, a saída é 0. E aqui a gente pode colocar a expressão que y igual a x1', é essa anotação que a gente usa. A gente pode combinar essas portas lógicas. Aqui nós temos um exemplo em que eu tenho 5 portas lógicas. 2 entradas A e B, uma saída G. Para entender como esse circuito funciona, a gente pode criar alguns sinais intermediários na saída dessas portas internas aqui, C, D, E e F. E construir uma tabela verdade para todos os sinais envolvidos. Vejam aqui que eu tenho as minhas entradas A e B, os valores possíveis que ela pode ter, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Crio os sinais intermediários e calculo o valor de cada um desses sinais. Por exemplo, o sinal C, ele é a inversão do sinal B. Então, quando o sinal B for 0, ele vai ser 1. Quando o sinal B for 1, ele vai ser 0. E assim a gente pode combinar e gerar a função de saída, que seria essa função G1001, quando as entradas tiverem esses valores. Posso representar algebricamente essa função G desta maneira, a B mais a linha B'. Ou seja, esse sinal G vai ter um valor 1 quando as entradas A e B tiverem o mesmo valor. Os circuitos integrados são feitos através de um processo de fabricação e montados num chip. Aqui tem um exemplo de como seria um chip com 14 pinos, 20 pinos ou 28 pinos. Aqui vocês teriam uma foto de como seriam esses circuitos integrados. Internamente, cada um deles tem várias portas. Por exemplo, a porta E, que eu expliquei para vocês, ela está aqui, é um 7408, e no mesmo chip eu tenho 4 portas que são integradas. Isso justifica aquela economia de escala que eu disse no início. A gente pode representar em diversos níveis um sinal digital. Então vamos fazer um exemplo de um multiplexador. O que seria um multiplexador? Imagine que você esteja num banco e que você tenha 2 filas e eu tenha um caixa.
E o caixa escolhe que pessoa de que fila vem em cada instante para o caixa. Então, isso seria representado por uma chave, essa chave S. A gente pode representar essa chave através de portas CMOS. Uma porta CMOS é representada desta maneira. A ideia é que existe um sinal de controle que comanda o fechamento da porta. Quando esse sinal aqui for 1, essa porta se fecha, esse sinal passa aqui. Quando eu tenho uma bolinha, significa que ela é controlada pelo sinal 0. Então, quando o sinal aqui for 0, essa portinha se fecha e esse sinal passa para cá. Então, vamos ver o caso que S for igual a 0. Quando S for igual a 0, esse transistor fecha a portinha, como se a chave tivesse, e este sinal passa para cá, certo? Portanto, existe um sinal aqui que passa para cá, essa porta fecha e a saída tem o meu sinal A. Então, quando S for 1, a saída é o meu sinal A. Um outro modo de representar é através de uma tabela da verdade. Nessa tabela da verdade, como nós vimos quando nós descrevemos a porta, eu coloco todos os sinais de entrada e os meus sinais de saída. E aqui, essa tabela está mostrando que quando o meu sinal S for 0, a saída tem o valor do meu sinal A. Quando o S for 1, a saída tem o valor do meu sinal B. A gente poderia representar o mesmo circuito através de portas, ou o que a gente costuma chamar também de diagrama lógico. Vocês veem aqui, eu tenho meu S, um inversor, liga numa porta E com o sinal A, o S diretamente liga com o sinal B numa porta E e os dois entram numa porta O. Esse circuito tem exatamente a mesma saída do que a tabela anterior, o CMOS anterior e o diagrama de chave. A gente só está mudando o nível de descrição desse circuito. Através de um dispositivo integrado, a gente pode ter um circuito integrado que já tem um multiplexador. Esse circuito é o 74157. Então, vocês podem ver aqui que eu tenho uma entrada A e B e eu tenho um sinal S que vai me controlar que essa saída D receba esse sinal A ou o sinal de entrada B, dependendo do valor de S. Finalmente, eu posso descrever o mesmo circuito através de uma linguagem de descrição de hardware, VHDL, por exemplo. Então, isto aqui parece como se fosse um programa em que eu descrevo quais são minhas entradas, qual é a minha saída, e digo aqui que a minha saída vai receber A quando S for 0, senão ela vai receber B. Então, desse modo, nós mostramos que existem vários níveis de abstração ou de descrição que a gente pode utilizar para descrever o mesmo circuito lógico. As referências que a gente usou nessa aula estão mostradas nesse slide.